Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver para ficar, para a glória de Deus. O Criador oferece todas as condições para termos fé nele. Essa fé não é cega, arbitrária, mas alicerçada em sólida evidência. Temos a complexidade da natureza, cuja origem não pode ser explicada nem pelas mais sofisticadas teorias. Se você tiver tempo, pesquise um pouco sobre o óleo humano, o sistema de coagulação sanguínea, as peças do rosto da cauda de alguma bactéria, o DNA, ou mesmo a orientação magnética dos pássaros migradores. A existência de tecnologia orgânica incrível são referências inesgotáveis de intencionalidade e planejamento. São como pegada na areia. Sabemos que alguém passou por ali. Além do incrível livro da natureza, tem uma revelação bíblica que explica algumas dificuldades que encontramos na realidade natural. A natureza é bela, mas funciona em termos de uma dinâmica de vida e morte, lutas e sofrimento. As imperfeições desse grande quadro não refletem o caráter amoroso de Deus. Ele não é criador desse sistema de morte. A violência e a morte são uma difusão. A realidade do mal é explicada nas escrituras sagradas, que apresentam a verdade sobre nossas origens. Porque o mundo está assim? E o que vai acontecer no futuro? O livro de Deus também revela o que ele tem feito ao longo da história para salvar o planeta, cada um de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro sagrado que contém muitas profecias cumpridas, as quais nos dão segurança de que o maior de todas elas é a da volta de Jesus. Também se cumprirá no cerne da Bíblia. Encontramos desde o início a mensagem da vinda de um Salvador, chamado de ungido, que é um hebraico que se chama Messias, em grego Cristo. Ele foi prometido desde o início para nos libertar do pecado, dos vícios da morte. Jesus veio no passado e veio no nosso coração hoje, para nos consolar em nossa tristeza, acalmar nossa dor e aquecer o coração frio e solitário, recendendo a chama da esperança. Não é preciso crer que ele existiu, pois sabemos que ele veio. Qualquer livro de história diz isso. A grande questão também não é crer que Jesus existe, mas ter fé em que ele é o nosso Salvador e Senhor, porque ele veio para nos resgatar. O que ele faz hoje é nosso advogado e intercessor, e para que ele virá para nos buscar. Essa fé em Cristo surge para transformar nossa vida, e ele vem hoje ao coração. E a evidência dessa visita celestial é a transformação que ocorre na vida das pessoas que o conhecem e põem sua fé nele. Glória a Deus, aleluias. Mais do que crer em Deus, precisamos descobrir quem ele é, conhecê-lo segundo o próprio Jesus. A vida eterna se resume nisso. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Deus não é uma religião, uma igreja ou uma doutrina. É uma afirmação congênita, nem uma energia. Ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, podemos e precisamos nos relacionar com ele. Em conhecer Jesus e tudo o que conferencialista internacional e sua experiência em descoberta desse Deus pessoal. Jovem pastor, ele arrastava uma vida cristã, legalista e frustrante. Entendia sua fé apenas como obedecia à lei, mandamentos e regras. Apesar de se esforçar para cumprir tudo isso, não tinha paz, não tinha um relacionamento vivo com Deus. Sua espiritualidade era ressecada e sem brilho. Chegou a desistir da sua vocação pastoral, mas recebeu o conselho de partir para a Amazônia, a fim de ter um encontro consigo mesmo. Segundo Abulu, a si mesmo ele já conhecia. Na verdade, precisava conhecer o Cristo de quem falava, as pessoas mais que lhe parecia tão distante. Numa manhã de sexta-feira, partiu sozinho de sua casa, encaminhada pela selva amazônica, Pantanal e imagem do rio Pirenê.
nas terras dos índios. Campa, em certo momento, o jovem se deu conta de que estava perdido. Tentou retornar ao caminho, mas foi em vão. Apesar de muito esforço, ficou ainda mais desorientado. As horas passaram, nuvem escura cobriu o céu, trazendo chuva pesada. Para o seu desespero, a noite chegou. Infelizmente, Bulu sentou-se junto a uma árvore, orando para que Deus o ajudasse a sair daquela situação. Quando a chuva diminuiu um pouco, ele sentiu que não deveria ficar parado, mas caminharia em busca de saída. Chegando da capital poucos meses antes, ele não tinha experiência. Com medo de animais selvagens, decidiu correr o máximo que pudesse. Foi quando tropeçou, caiu em um buraco de 5 ou 6 metros de altura. Escorregando, buscou se agarrar em uma planta, mas ela se desprendeu e ele caiu ainda mais. Então, estendeu a mão novamente para agarrar um galho, mas a dor o obrigou a soltá-lo, pois estava cheio de espinho. Chegou ao fundo, tentava sair, mas escorregava e caía vez após vez. Parou um pouco para meditar em silêncio e teve vontade de chorar. O medo de animais ferozes havia passado e começou a olhar para dentro de si. Encarou aquela situação como uma trágica parábola da sua vida. Embora desde pequeno tivesse sido ensinado a cumprir tudo o que a Bíblia diz, sentia-se terrivelmente desorientado, mesmo dentro da igreja. Continuava se sentindo assim, mesmo sendo um pastor havia 2 anos. Tudo o que havia aprendido e ensinado até então não aliviava sua angústia. Em meio à lama, entendeu que estava espiritualmente perdido. Foi então que chorou como uma criança. Momento depois, teve uma ideia para sair daquele lugar. Sabia que somente um milagre poderia tirá-lo dali. Foi quando decidiu gritar. Gritou algumas vezes, com todas as suas forças, na escuridão amazônica. Após algum momento, começou a ouvir uma voz. O princípio parecia distante, mas alguns gritos e a voz se aproximava. Começou a ouvir passos arrastando, folhas quebrando de galhos, e a chuva tinha diminuído. Uma silhueta se formou diante dele, até que conseguiu enxergar um rosto. Era um índio. O estranho estendeu a mão e o puxou com força, tirando-o da lama, de volta à trilha. Em silêncio, Bulu o seguia. Por vezes quebrava o silêncio e ele fazia perguntas. Queria saber seu nome, mas ele não respondia. Após algum tempo, ambos avistaram uma luz logo abaixo. Era uma aldeia que eles estavam procurando. Empolgado, Bulu correu, mas acabou tropeçando. O índio estendeu a mão e o levantou mais uma vez. Caminhou com ele e o segurou até chegar à aldeia. João, um conhecido, vinha correndo com uma tocha na mão, preocupado, e o acudiu. Após trocar a roupa molhada, Bulu adormeceu junto a uma fogueira. Amanheceu, viu alguma comida por perto. Pouco depois, João perguntou como havia encontrado a trilha. Foi o índio. Bulu respondeu. Que índio? João indagou. Aquele que estava comigo ontem quando cheguei. Não tinha nenhum índio? João reagiu. Sem contar o que havia ocorrido, reflexou Bulu. Saiu dali e desceu até uma pequena cachoeira, onde fez uma oração que tornou um marco em sua vida. Sua maneira de ver as coisas havia mudado para sempre. Senhor Jesus, agora sei que és uma doutrina e uma pessoa maravilhosa, como fui capaz de andar sozinho na vida toda. O Senhor, agora entendo porque não era feliz, estava faltando tua presença. Quero te amar, Senhor, quero segurar sempre teus braços poderosos. Sei que sem ti estou perdido. Quero daqui para frente estar preocupando só em segurar tua mão de amigo. Quero sentir-te ao meu lado, saber que não estás lá nos céus, mas aqui comigo. Hoje entendo o que estava faltando. Estava faltando tu, Jesus querido. Essa experiência ocorrida em 1972 e contado no Berkshire
Conhecer Jesus é tudo foi revolucionária. Desde então, aos 21 anos, Alessandro Bullo passou a encarar a vida cristã como uma caminhada com Jesus. As doutrinas e ensino bíblico ganham vida com e cor para ele. O sol finalmente passou a brilhar como um sorriso de Deus e a esperança começou a pulsar o seu coração. Não queria saber se havia sido salvo por um índio verdadeiro ou por um anjo, mas aprendeu de uma vez que todo que sozinho estaria perdido. Precisava de Deus e encontrou um amigo em Jesus. Ele contou sua história em seu país e por toda a América do Sul. Essa palavra se encontra em Salmos 40, 1 e 3, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim ouvir. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluias. Fique todos na paz do Senhor Jesus.